Tem aquela parte histórica que a gente já comentou várias outras vezes, né? O que acontece entre Aristóteles e o período helenístico é o fenômeno Alexandre o Grande, né? Lembra que o Alexandre o Grande, ele não é ateniense, né? Ele é macedônio, filho do Filipe, né? Filipe II, rei da Macedônia, e que ele então vai unificar os gregos para poder combater os persas, que estavam vindo conquistando tudo, né? Desde lá da Pérsia, né? Do atual Iraque, Irã, até chegando lá próximo da Europa, né? E a ideia era varrer todo, né? Toda a África setentrional, toda a Europa ali, pelo menos o sul da Europa, né? Fazendo um grande império, né? Então, o Alexandre ele reorganiza, né? Aqui, Organiza só os para gregos. continuar aí, só para fazer uma adenda aqui, eu acho que só um comentário, não sei se os meninos já sabem, também se não souber, se souber já de boa, mas eu acho que isso aqui vai ser muito importante para poder entender ali aquele período pré-vinda de Cristo, né, antes do cristianismo, que vai ter uma influência muito grande, né? O período interbíblico é isso, né? Uhum. É É isso, o período intertestamentário, né? isso, é isso, né? Ou seja, o período intertestamentário, né? É a queda da Babilônia, né? Aí a ascensão do Império Medo-Persa e a queda do Império Persa e a ascensão do Império Grego. A queda do Império Grego e a ascensão do Império Romano. Tudo isso acontece naqueles 400 anos ali de silêncio profético, né? Então, quando Jesus nasce, Jesus já está vivendo sob a dominação romana, que começou a acontecer mais ou menos assim, uns 14, 15 anos antes, né, do nascimento de Jesus. E que sucedeu às conquistas gregas, que sucedeu às conquistas médicas, né, medas, medos persas. Então isso é bem importante, mas essa parte mais de história, né? Então por isso que eu não estou focando nela aqui, né? Porque o que nos interessa mais é a parte da filosofia. Mas só para emoldurar, né? Só para colocar ali o recorte contextual do que está acontecendo. Essa questão do Alexandre o Grande, ela é relatada, de certa forma, né, no livro de Macabeus, né, primeiro e segundo Macabeus, da Bíblia Católica. Principalmente aquilo que tem a ver com o povo judeu, né, a Palestina em si. O Alexandre, ele nunca se interessou tanto assim pela Palestina. A Palestina nunca foi um ponto de interesse, a não ser como ponto estratégico de guerra, né? Mas como o Alexandre, ele tinha assim, um objetivo, vamos dizer assim, né? O Alexandre foi educado pelo próprio Aristóteles, né? O Aristóteles foi professor do Alexandre quando ele tinha 14 anos, 13 anos. E o Aristóteles ensinou para o Alexandre tudo que ele sabia sobre filosofia, sobre geografia, sobre arte, sobre matemática, sobre retórica. Além disso, o Alexandre tinha o gênio estratégico militar, né? Muito intérprete. E ele gostava muito das histórias da mitologia grega, o Alexandre, principalmente da história de Hércules. Hércules é o maior herói, né? O Heracles, né? Para os gregos, né? É o maior herói da cultura grega. E o que o Hércules faz, né? O Hércules faz lá os trabalhos, né? Os 12 trabalhos de Hércules, famosos, né, tal. Trabalhos de purgação, né? Porque ele cometeu um crime que matou a própria mulher e os filhos, né? Num acesso de loucura mandado por Hera. Hera é a mulher de Zeus, né? E o Heracles, era o filho de Zeus como mortal, né? A Hera sempre ficou muito brava porque Zeus traía ela com outros mortais e descontava a raiva nos filhos, né? Nos filhos de Zeus. E fez com que o Heracles ficasse malucão uma noite. Ele acorda assim meio doido, assim meio como se fosse meio dopado, né, drogado. Ele olha pro beijo dos filhos e vê duas cobras ao invés das crianças. E ele mata as cobras achando que eram cobras, né? Na verdade eram seus filhos. E aí, quando a mulher dele entra no quarto, ele agressivamente também agride a mulher e mata ela. E aí, quando a loucura passa, ele percebe o que ele fez, né? Então ele é punido pelo rei da cidade, né? Que não gostava dele, inclusive, dizendo que ele vai ser expulso da cidade, né? Olha assim a questão grega da polis, né? Você vai ser expulso da cidade, ou seja, vai perder a sua qualificação de humano, né? Porque o Aristóteles já definia ser humano como um animal político, né? Então você vai ser expulso da cidade e você só poderá voltar depois de você cumprir os 12 trabalhos, né? Que são trabalhos, missões, né? Que ele vai ter que cumprir para poder purgar a culpa dele, né? Aí as missões eram ir lá no mundo dos mortos, né? E domesticar o Cérbero, né? O cão de três cabeças, limpar os estábulos do Estrabão, né? Que era um cara lá que tinha um rei que tinha muitos cavalos, né? Sei lá, né? Recuperar lá uma maçã específica lá de uma árvore sagrada, né? E aí tem a história de Atlas, então tem várias histórias, né?
mataram o leão de Niméria, né? Então tem várias histórias do Hércules ali. E o Hércules, então, ele vai transformando o mundo com esses trabalhos dele, né? Ele cria, por exemplo, lá o estreito se não me engano, um dos estreitos lá, acho que não lembro o nome lá, do Gibraltar, né? O estreito de Gibraltar eram duas rochas, né? Que o Hércules, ele, em tese, né, separou com a própria força, né? Então ele vai mudando a geografia do mundo, né? E vai mudando a moral do mundo, a moral grega, e no final das contas ele só se ferra, né? A morte do Hércules é uma morte trágica, porque ele é um herói trágico, mas os deuses ficam tão honrados, né, com a vida de Hércules, que transformam o Hércules em um deus, né? Aí tem a apoteose do Hércules, né? Transforma o Hércules em um deus. Então o que o Alexandre queria? Ele queria dominar o mundo todo para ser um novo Hércules, né? Então, para ser tão relevante para a história como Hércules foi para a mitologia, para ser um herói tão grandioso como foi o Hércules, para mudar a história do mundo, né? E esse perseguir a história do Hércules, né, vai levar o Alexandre a querer encontrar os limites do mundo, para saber quais são os limites do próprio império que ele quer conquistar. Por isso que ele vai derrotar os persas, mas não vai parar no Irã e no Iraque, né? Ele vai indo para o Oriente até chegar na Índia e vai conquistando tudo, né? Até que ele tem um império tão vasto que ele não consegue mais administrar esse império. Ele é muito jovem, né? Ele começa essa guerra com 20 e poucos anos, né? E então ele acaba morrendo com 33 anos. Provavelmente vítima das doenças tropicais e de maus cuidados, vamos dizer assim. E aí, então, o seu vasto reino é dividido em seus 4 grandes generais, né? Toda a família do Alexandre é morta, a mãe, os filhos, os primos, tios, né? Todos eles são mortos para poder evitar que eles assumissem o trono, né? E assim divide-se o império do Alexandre. E aí nós temos o início da dinastia dos Seleustas lá na Palestina e o início da dinastia dos Ptolomeus lá no Egito. Enquanto isso, né, você tem a Grécia, da onde Alexandre partiu, né, aquela região da Grécia, que agora já não são mais cidades-estados, né, mas são parte de um reino só. Então você já não tem mais a ideia da polis como o lugar do homem, né? Você tem a ideia da cosmopolita, né? Ou seja, você agora é um cidadão do império. As cidades não são mais livres para fazer suas próprias leis, né? Elas são parte, né, de um todo. E a ideia do Aristóteles de que os gregos eram superiores aos outros povos, né, ela vai cada vez mais enfraquecer, visto que esses outros povos agora, eles têm tantos direitos quanto o pessoal da própria cidade grega, né, os próprios gregos. Então, os próximos filósofos que vêm a partir de agora, eles são filósofos cosmopolitas, não são mais filósofos da polis grega, né, mas eles pensam agora mais abrangente. Eles não têm mais a política como sua principal interesse, né? Porque falar sobre política agora não faz mais sentido, porque a política não é mais decidida na cidade, né? É decidida no reino, né? Vamos dizer assim, né? No reino, no império, né? De vários senhores. Não é mais democrática. A sofística, ela cai bastante, né? Porque ela não tem mais sentido. Você não vai poder mais discutir leis e regras, porque quem vale agora é a justiça do rei, né? Do imperador. Então, o que acontece? Esses filósofos, eles se voltam para o individualismo, né? Eles se voltam agora para poder pensar sobre o próprio homem. Não como Platão fez, né? Que também é uma volta ao homem, né? Uma volta a uma ética, né? A uma epistemologia, a um conhecimento, um autoconhecimento. É também um autoconhecimento, mas é um autoconhecimento muito mais focado em um outro aspecto, que não é a busca da verdade, que é o que direcionava Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Mas é a busca do bem-estar, né? A busca da eudaimonia, da felicidade. Então, a partir de agora é assim, já que nós não temos mais cidade, não temos mais democracia, não temos mais liberdade, não temos mais a Grécia, né? A nossa nação, vamos dizer assim, o que nós podemos ter é a gente mesmo
e o que nós podemos fazer é tentar ser feliz ao máximo, né? E cada um desses filósofos que vão vir agora são filósofos que estão buscando isso, né? A vida boa, né? A felicidade, a eudaimonia. E são esses os filósofos e essas as filosofias que vão influenciar ou que vão estar na boca do povo, né? Vão estar em voga quando o Novo Testamento vai ser escrito, né? Então, quando Jesus vai nascer, quando Jesus nasce, né? O cinismo já é uma filosofia estabelecida, o estoicismo já é uma filosofia estabelecida, o epicurismo já está se estabelecendo, né? Já é uma filosofia estabelecida, o ecletismo já é uma filosofia estabelecida. Então você tem várias filosofias, né? O dogmatismo, o ceticismo, né? Várias filosofias gregas que já estão estabelecidas, e é óbvio, né? Elas têm apelos para classes sociais diversas, né? Algumas apelam para as classes mais altas, né, da estratificação social, e algumas apelam para as classes mais baixas. Aquelas que apelam para as classes mais baixas, estas serão frontalmente aquelas que o cristianismo vai se embater. Por quê? Porque o cristianismo, em que pese, né, a questão do Espírito Santo, né, toda a questão espiritual, o cristianismo ela foi a melhor, a mais bem-sucedida técnica ou estratégia de marketing da história. Por quê? Porque ao invés de vender o seu produto, né, para a classe mais alta, ela focou na classe mais baixa, né? Então ela focou em dar uma espécie de felicidade e esperança para os pobres, né? Por isso ela começa na Galileia e não começa em Jerusalém, né, na Judéia. E ela, quando vai se espalhando, ela se espalha pelos pobres, né? O cristianismo faz, né, essa opção preferencial pelos pobres, e com isso ele demonstra como ele é mais, como ele vende melhor, né? Porque se ele fosse focado nos mais ricos, né, ele teria que competir com grandes sistemas filosóficos religiosos que iriam embater, né, com o cristianismo. Mas como ele vai ser focado para a classe mais baixa, não tem quem está disputando aquela classe, né? Não tem quem está disputando os pobres, né? E por isso ele vai se espalhar mais facilmente, né? Razão pela qual vai chegar na época de Constantino e ele vai perceber que praticamente a maior parte do império dele é cristã, porque a maior parte do império dele é pobre, né? É de gente que é dominada, né? É escravos. E a elite de Constantino ela era pagã. Então, Constantino se converte, mas não obriga, né, essa elite a virar pagã. E o cristianismo continua a se desenvolver nas camadas mais pobres, que é a massa da população. Ela vai começar a penetrar nas camadas mais altas da população por meio dos padres apologéticos, né, por meio da filosofia que vai começar a ser desenvolvida no seio do cristianismo, para combater, né, a filosofia grega, essa aqui que a gente vai ver agora. E aí, por fim, nós vamos ter um imperador chamado Teodósio, esse sim, que vai decretar que o cristianismo é a religião oficial do império. E aí, aqueles poucos que ficavam pagãos, né, que eram pagãos ainda, principalmente a elite, pessoas que têm mais assim, posses e tal, eles vão se transformar em cristãos do dia para a noite, né? Não por um processo de conversão, mas um processo político, né, de mudança de travestimento apenas, né? Esse processo histórico todo, né, ele tem muita relação com essas filosofias. E essas filosofias também vão dar ensejo para a criação de novos tipos de cristianismo. Por exemplo, o gnosticismo, né, que é um tipo de cristianismo que vai juntar um pouco de religião de mistério e um pouco dessas filosofias também, né? A busca sempre pela felicidade. Podemos dizer, então, que o cristianismo é uma religião que busca a felicidade, sim, né? Na verdade, busca a bem-aventurança, né? O makarios, né? A bem-aventurança, deixando a felicidade para o pós-vida. Mas essas outras filosofias, elas estão buscando a felicidade para o aqui e agora, né? E por isso elas têm um apelo muito grande, né? O problema de buscar a felicidade para aqui e agora é que, para pouca gente, essa felicidade ela vai ser factual, né? A maior parte das pessoas vai viver a vida toda infeliz, né? Porque não vai ser rica, porque vai ter problemas de saúde, porque vai ter problemas de vivência, né? E aí elas vão perdendo força na medida em que as esperanças da vida, né, na vida material, perdem força, e então você joga para a vida futura, né, para a vida espiritual, a sua esperança. Mas elas permanecem aí, e hoje elas voltam com força, né?
Então, se a gente vai ver agora, o que a gente vai ver agora, a gente olha para o mundo moderno e a gente vai ver exatamente o que está acontecendo agora. São resgates, né, dessas perspectivas antigas de filosofia do bem-estar. Por quê? Porque o mundo moderno cada vez mais tem menos crença, né? Menos confiança no mundo vindouro, né? No céu, no paraíso, ou numa felicidade extra-terra, né? Razão pela qual, por exemplo, teologia da prosperidade, teologia da libertação, né? Essas teologias que tratam da materialidade, elas ganham tanto poder, né? Então a gente vai ver isso a partir destes filósofos aqui. Bom, alguma dúvida até aqui? Não, a parte histórica tá de boa, tá tranquila, né? Só que esse aí torna só um olhar que você, da história, um panorama geral, né? Sobre essa ideia, um tipo de Marte. Foi um paralelo que você fez, né? É, é só para emoldurar a nossa perspectiva filosófica aqui. Pode falar, tem que falar. Não, eu entendi, beleza, eu entendi. Eu entendi a ideia, né? Eu só batizaria de outro nome, né? Mas pelo contexto histórico, sim, beleza, de boa, tranquilo. Eu tô aqui claramente, né, excluindo a questão espiritual, né? Essa questão do Espírito Santo, Sim, tal, né? por isso, entendi, beleza, de boa. É. Ela tá à parte. Então, beleza. Bom, então vamos lá. Então, a primeira escola que a gente vê é o cinismo, né? O cinismo, bom, aqui nós temos um quadro, né, que eu já mostrei para vocês antes, chama-se Escola de Atenas, né? Ela é um quadro pintado pelo Rafael e está lá na Capela Sistina, né, lá em Roma. Esse quadro ele está numa sala em que as duas outras paredes são pintadas com os temas a justiça e o tema da arte, né? Então aí tem religião, perdão, é isso mesmo? Justiça, filosofia e arte, né? Justiça, filosofia e arte. Então, de um lado, você tem lá uma pintura com os homens mais justos do mundo, né? Um outro lado, você tem a pintura dos melhores artistas do mundo, e aí você tem uma pintura dos maiores filósofos do mundo, né? Então, a razão, né? A razão, a estética e a ética, né? Colocadas aqui nessa parede aí. É claro que ela tem toda uma questão espiritual envolvida, né? Então no teto dela também tem uma questão lá sobre religião, né? Deus e tal. E nesse quadro aí você tem então vários filósofos da história da filosofia até lá o ano de 1500, né? Não são contemporâneos, eles não se conhecerem, nada disso, né? Mas a gente coloca eles por quê? Porque, de certa forma, eles são uma espécie de um resumo, né, da história da filosofia feito lá no período do Renascimento. Aqui no meio a gente vê o Platão velho aqui, né, e o Aristóteles mais novo aqui, um apontando para cima, o outro apontando para baixo, um está segurando um livro, né, que é o livro de Platão mais lido da época, que era um livro sobre ética, como que era o nome do livro mesmo? Daqui a pouco eu lembro o nome do livro, e aqui o Aristóteles pegando a Ética Nicômaco, né, que era o livro mais importante, né? O Aristóteles dizendo a verdade está aqui embaixo, e o Platão dizendo a verdade está lá para cima, né? Esse livro do Platão aí, que está segurando, é um livro sobre os astros, sobre o cosmos, né? E como o cosmos ele tem relação. Pode continuar aí, eu vou precisar ir lá no quartel rapidinho. Não estou de serviço, mas não consegui achar o pessoal de serviço e me acharam aqui. Eu vou lá rapidinho, coisa de 20 minutos eu estou de volta, beleza? Tá beleza. E aqui então no chão, nós vamos ver o Diógenes, né? Que é o cínico que a gente vai ver hoje, né? Então, nas próximas aulas, que a gente puder, a gente vai colocar essa imagem de novo para a gente poder ir localizando os caras que a gente quer falar, né? Aqui nós temos o Diógenes, então, que tá jogado aqui, né? Você vê que todo mundo tá bem trajado, com muita roupa, né? A maior parte, pelo menos. E ele tá assim, só com um tecidinho aqui, né? Tá ali com um paninho no chão, com uma postura meio displicente, né? Esse é o Diógenes. O Diógenes, ele essa figura aqui que parece meio mendigão. Ô Zaco, o cinismo você falou do Diógenes aí, é aquele esquema lá dos cachorros? Isso, exatamente. Né? Eu acho que você mesmo já falou isso aí. Já falei. Você contou uma história sobre o Diógenes aí, falou sobre cinismo. Só passou um pouquinho.
Ah, tá. Isso mesmo, né? Bom, então para entender isso aí, né, que você colocou agora, o Diógenes é o cínico mais famoso, né? Mas não é o primeiro, né? O primeiro cínico é o Antístenes. E o Antístenes foi discípulo de Platão, né? Perdão, o Antístenes foi discípulo de Sócrates, né? Quando Platão monta a academia e ele ganha fama, o Antístenes ele fica meio ciumento, né? Porque o Antístenes também queria ter fama também. Só que o Platão era rico e o Antístenes era pobre, né? O Platão, ele era filho de família nobre, né? Então as pessoas eram assim, foi bem educado, né? Ele tinha lá acesso à alta sociedade ateniense. O Antístenes, ele não tinha nada disso, né? Então na hora de montar a academia, montar a escola, né? O Platão, ele tinha condições, né? Financeiras, condições materiais, né? De montar uma boa escola. Por isso que ele então consegue lá aquele ginásio, né? O ginásio dentro do campo de Academos, né? Que era um campo em homenagem a esse herói mítico grego, né? Academos. E lá ele monta a academia toda chique, né? Seria assim um prédio maravilhoso, né? Lindo, né? Para os padrões modernos, né? Ela é uma escola que tinha como na escritura, né, da escola, você faz uma escritura pública para poder justificar o seu prédio, né, o que você está fazendo, a sua empresa, né. E o Platão coloca lá que ela era uma escola, era um centro de culto à verdade, né? Então, você vê, pega um pouco da religião, pega um pouco assim dessa estética bonita e tal, né? Então vai lá a escola, né, a academia bela, né, e suntuosa. Aí o Antístenes fala assim, não, então eu vou montar também uma escola, né? Só que o Antístenes não consegue, né? Um lugar bonito assim, né? Ele consegue arrumar lá um ginásio abandonado, né? Todo caindo aos pedaços, que ficava lá num lugar chamado Campo de Canis, né? Canis, né? Canis, Canis, né? Que vai daí derivar o termo cinismo, né? Então, o cinismo, em tese, deriva disso, né? Deriva do lugar onde a escola nasceu, né? A escola do Antístenes. E tinha esse lugar, tinha esse nome porque lá os cachorros meio que moravam ali, né? Eles ficavam ali quando eram abandonados, assim, né? Tinha ali, como se fosse uma espécie de, não é um canil, né? Mas é um viveiro de cachorro ali, né? Já que eles ficavam abandonados na cidade, então criavam ali e ficavam por ali, né? As pessoas não usavam aquele espaço meio sujo, né? Meio abandonado assim. E essa foi a tentativa dele de rivalizar com a academia, né? Dá para entender já que não deu muito certo, né? Assim, ele faliu, né? Assim, não teve muitos alunos, né? E foi eclipsado pelo platonismo, né? Que foi muito mais bem sucedido. Quando o Platão morre, aí ele pensa, não, agora, né, vai dar certo, né? E aí vem o Aristóteles e pá de cal em cima do sonho dele, né? Então, o Antístenes, ele nunca foi famoso na época dele, né? Tanto que a gente nem lembra o nome dele quando a gente fala dos cínicos, né? Mas a gente lembra o nome do Diógenes, que era um discípulo do Antístenes. O Diógenes, ele não era grego, né? Não, perdão, não era ateniense, né? Assim como Aristóteles não era ateniense. O Diógenes era da cidade de Sinope. Mas como o Diógenes já está vivendo na época do Alexandre o Grande, agora não importa mais se você é grego ou não é grego. Por quê? Porque como você é parte do Império, então aquela regra, né, de que somente os nascidos em Atenas tinham direito de cidadania, ela já caiu por terra, né? E o Diógenes, então, ele vai assumir o manto do Antístenes. Mas não vai ficar com a escola, não. Ele vai morar na praça pública, né? E vai ensinar todo mundo indiscriminadamente, né? Sem nenhum projeto de ensino, né? Na verdade, o que o Diógenes quer é viver a vida a partir da perspectiva do Antístenes, né? Que é a perspectiva cínica. E aí o interessante, né, é que o Diógenes, por viver lá na praça pública, né, ele vai morar na onde der.
né? Ele vai dormir na onde der. E ficou famoso a ideia de que ele dormia dentro de um barril, né? Não um barril tipo do Chaves, né? Barril daqueles de madeira e tal, né? Porque não havia isso na época, né? Mas se você pensar, seria mais ou menos como se fosse uma espécie de um cântaro gigante, né? Um cântaro bem grande, assim, que é deitado, né? A gente vai ver já uma foto dele, né? Deitado. E aí meio que ele morava ali dentro, né? Daquela peça, né? De cerâmica gigante, né? E os cachorros ficavam muito próximos dele sempre, porque ele comia, né? E deixava os restos de comida para os cachorros comer ali, né? Então há uma outra associação, né? A associação de que Diógenes não apenas, né, ele tem essa relação com o Antisthenes e com o ginásio lá, né, a escola do Química, mas também que ele vive uma vida como se fosse uma vida com os cães, né, uma vida de cão. E aí o Diógenes gosta muito dessa ideia e aplica ela a si mesmo, né, e passa a dizer que ele é de fato isso, né, ele é de fato alguém que vive como um cachorro, né, vive como um animal. Por quê? Porque para ele, viver como um animal é exatamente a melhor maneira de viver, né? É a melhor maneira de você ser feliz. E é engraçado, né? Que se você parar para pensar um pouco, você fala assim, né? Eu tinha cachorro quando era criança, né? E aí eu tinha que sair de casa para ir para ir para a escola de manhã cedo, né? E aí eu olhava pro meu cachorro, ele estava dormindo quando eu saía, né? Quando eu chegava da escola, ele estava de boa, né? Ele comia, aí ele brincava, né? Aí ele dormia tarde, não tinha, tipo assim, olhava para ele e falava assim, meu cachorro não tem preocupação nenhuma, né? Ele só vive a vida. E, de certa forma, eu tinha ali uma espécie de experiência, né, sobre o que era uma vida boa, né? O meu cachorro tinha uma vida boa, né? Não tinha nenhuma obrigação, ele tinha comida a hora que ele queria, tinha bebida a hora que ele queria, não tinha nenhum tipo de compromisso, tá ok, né? Então, é mais ou menos por aí que o Diógenes vai também entender, né? Não só o cachorro, mas qualquer animal, né? Então, ele vai falar assim, olha, os seres humanos, para serem felizes, né, devem viver conforme a natureza animal deles, né? Conforme qualquer outro animal viveria. O que o outro animal, qualquer animal faz? Come, bebe, reproduz, subsiste e morre, né? Então, é por aí. Aí está a felicidade, né? A felicidade está na simplicidade, vamos dizer assim. E o Diógenes, perdão, né? O Diógenes, ele morre, né? Em Corinto. Então ele viaja, né, por várias cidades gregas também, morre em Corinto, no mesmo dia em que o Alexandre o Grande morre lá na Babilônia, né? Ele estava lá acometido por algumas doenças que ele tinha acabado de ter lá pela região lá da Índia, né? Os dois, inclusive, se encontram, né? E tem um registro do encontro dos dois, né? Em Atenas, antes do Alexandre ir para a empreitada, né, da batalha lá contra os persas e tal, né, e conquistando os outros lugares. E esse encontro do Alexandre o Grande com Diógenes, ele é célebre, né, porque ele marca, de certa forma, uma elevação do Diógenes. Por quê? Porque o Alexandre o Grande vai dizer que na época dele, na época do Alexandre, ali, né, o Aristóteles já tinha morrido nessa época, o Diógenes era o homem mais sábio do mundo, né? E a gente vai entender isso porque quando a gente chegar lá na historinha dele. Bom, o Diógenes, então, ele é um filósofo bastante excêntrico. Ele, por exemplo, tinha essa prática aí, né? Ele andava pela cidade com uma lanterna, uma lamparina, né? Uma lamparina. De dia e de noite, né? Todo momento ele estava com a lamparina assim, andando pelas ruas da cidade, né? Ele ia pelos becos da cidade, né? Ele ia pelas praças e tal, e andava gritando, né? Falando alto, né? Dizendo: estou à procura do homem, estou à procura do homem, estou à procura do homem, né? Essa é uma prática diária dele, assim. E por que ele faz isso, né? O que ele queria dizer com isso, né? Na maior parte das vezes, você vai olhar para ele e vai falar, o cara é meio doido, né? Ele tá assim, né? Fumou alguma coisa, né? Tá bêbado, tá alguma coisa assim. Mas essa era parte do entendimento filosófico dele. Estar à procura do homem, né? Significa que ele estava procurando um homem que fosse um homem de verdade. E o que é um homem de verdade para ele? Um homem de verdade é o homem que vive segundo a sua mais autêntica essência.
Quando ele olhava, por exemplo, né, os homens andando de lá para cá e para lá, né, em busca de dinheiro, ele falava, isso não é essência humana. Por quê? Porque nenhum animal busca dinheiro. Nenhum animal busca sucesso, busca recursos, busca fama. Nenhum animal busca, sei lá, né, comprometimentos, né, vamos dizer assim. Nenhum animal se preocupa em se vestir de uma maneira adequada para que os outros da sua mesma espécie tenham inveja dele ou tenham assim, algum tipo de sentimento de inferioridade ou superioridade. O homem autêntico para ele, então, é o homem que se despreocupa de todos esses elementos da vida social. Ele quer encontrar um homem que é tão simples, que é tão verdadeiro, que ele vive exatamente de acordo com aquilo que é mais animalesco no homem, né? Aquilo que é de mais básico na sua essência, sem nenhum tipo de adorno, que é o que ele chama de o homem para além da exterioridade. Se a gente pensar, né, a gente vive hoje, né, uma epidemia, né, de determinados padrões, né, de sucesso, né? Sucesso com relação a dinheiro, sucesso com relação a fama, sucesso com relação a poder, sucesso com relação a beleza. E todos esses elementos são elementos de exterioridade. Aí chega alguém que vai... isso vai causar, naturalmente, né, muita frustração naqueles que não conseguem alcançar esses padrões. Então, aquele que não é tão bonito, né, aquele que é feio, aquele que não é tão bem sucedido, aquele que não tem tanto dinheiro, aquele que não é tão famoso, aquele que não é tão inteligente, esses aí vão sofrer a angústia de serem menores daqueles que são. E essa angústia acaba virando depressão, acaba virando ansiedade, acaba virando mal-estar, né? O que o Diógenes está falando é que esse mal-estar ele é construído por uma falsa maneira de viver, que é essa maneira exteriorizante. O que ele está falando é que a beleza física ela não deveria ser importante, mas ela é importante em uma sociedade não autêntica, inautêntica. Ele está falando, o sucesso financeiro ele não deveria ser importante, porque se você tem onde morar e o que comer, né? Se você tem um teto e tem comida, né? Você pega aqueles programas de sobrevivência, né? Largados e pelados, né? O que os caras fazem? Fazem abrigo e comida. Tendo abrigo e comida, né? Todo mundo fala, não, estamos no paraíso, né? Porque eu não preciso mais do que isso. Logo, qualquer coisa a mais vai ser, de alguma forma, né? Alguma coisa inautêntica, né? Porque o que é autêntico para a felicidade é isso, é ter as suas necessidades mínimas satisfeitas e ponto, né? Só isso. E aí mais, né? Ele vai falar assim, outra coisa extremamente inautêntica que ele procura, né? Ele procura encontrar o contrário, né? A autenticidade na sua busca, né? Com a lanterna, é alguém que não viva segundo as convenções da sociedade. Segundo os próprios caprichos, segundo a sorte ou segundo a fortuna, né? Para a gente entender isso aqui, né? Então, convenções da sociedade são regras sociais, né? Então, você... Não vou dizer nem as coisas que são imorais, né? Porque o que o Diógenes está defendendo aqui não é que você viva de maneira imoral. Não é isso, né? O que Diógenes está defendendo aqui é que você viva feito uma espécie de um animal. E o animal, ele não, em tese, né, ele não possui moralidade, né? Se o animal não possui moralidade, tudo o que ele faz não é nem moral e nem imoral, né? Porque para ser imoral, é preciso que exista a moralidade. Por que o estupro é uma imoralidade, né? Porque a gente entende que existe um negócio chamado moral e a gente entende que a moral
ela exige que eu respeite o corpo do outro, né? Então, o estupro é imoral porque existe uma moral que impede que o estupro aconteça. O estuprador, ele é um sujeito imoral, é imoral porque existe a moral. Agora, se essa regra não existisse, o estuprador não seria imoral e nem moral. Ele seria amoral. E é exatamente isto que o Diógenes procura. Um ser humano amoral, que não tem nenhum impedimento moral, a priori, né? Nenhum impedimento moral que force com que ele viva uma vida diferente daquela vida que ele viveria naturalmente. Tem várias, né? E várias historinhas sobre isso do Diógenes, né? Uma delas, por exemplo, né, é a de que o Diógenes ele tinha o hábito de se masturbar na frente de todo mundo, né? Criança, mulher, homem, né? Na praça pública ali, né? E aí você fala, ele é louco? Novamente, não. Essa é uma prática consciente, é uma prática pensada, elaborada e feita de propósito, né? Ele faz isso por quê? Porque ele quer dizer, olha, né? Vocês ficam horrorizados, né? Porque eu estou me masturbando na frente de vocês. Mas vocês fazem isso escondido, né? Se não fazem isso escondido, fazem fornicando uns com os outros, né? Aquilo que vocês fazem escondido, fazem escondido porque existe uma regra social que diz que deve fazer assim. Mas olha os animais, né? Olha os cachorros, né? Os cachorros, eles procriam, né? Eles fazem sexo, né? Copulam na frente de todo mundo. E por isso eles são mais felizes. E porque os seres humanos fazem isso escondido, eles são menos felizes. Então eu estou aqui fazendo isso publicamente para mostrar para vocês que isso é uma coisa normal do corpo. Não tem nada de vergonhoso nisso. E a vergonha que vocês sentem agora é uma convenção social que deve desaparecer, né? Que não deve valer para que você possa ser de fato livre e feliz. E aí, talvez você comece a ver algo parecido no mundo moderno, né? O que é o carnaval moderno, né? Carnaval do Rio de Janeiro, né? Essa festa assim de libertinagem total, né? É isso, né? É um momento onde você rompe todas as convenções sociais, né? E todo mundo fica louco, né? E faz tudo que vem na cabeça, né? Vive como uma espécie de animalidade, né? É claro que a pressão social, né, a moral, ela permanece ainda, né, mesmo no carnaval, mas você tem uma suspensão da moralidade ali, né? Isso é um exemplo de uma coisa muito próxima do que o Diógenes está falando, né? Aí você pergunta assim, o carnaval é uma coisa boa? Todo mundo, nossa, é maravilhoso, né? Espero para a próxima, para vir aqui, né, e tal, né? Mas é isso, né? Esse rompimento, né, com as regras morais. É como se você tivesse encontrado o homem de verdade ali, né? O homem sem essas regras, né? O que é o capricho, né? O capricho é o quê? São vamos dizer assim, são as vontades humanas, né, que a gente considera como naturais, mas na verdade não são. É natural que eu queira ter um abrigo, mas não é natural que eu queira construir uma casa de 2 andares, né? Não é natural que eu tenha que ter um grande terreno, um grande espaço, uma grande fazenda, né? Natural é que eu tenha um lugar para dormir, apenas isso, né? Não é natural que eu tenha que comer comidas altamente sofisticadas, né? É natural que eu coma o necessário para minha sobrevivência, né? Então, comer algo para além disso é um capricho, né? Não é natural que eu tenha que ter roupas, né, para me vestir. É natural que eu tenha roupas para me proteger do frio, né? Porque o frio é desagradável, né? Mas roupas, por exemplo, num ambiente de calor intenso, né? A roupa ela é desnecessária, vamos dizer assim, né? Sabe quem existe um movimento, né, lá na Alemanha, né? Acho que o Fred talvez já viajou para lá ou vai viajar em algum momento, né? Chama-se Naked, né? Que é um movimento onde as pessoas elas vão para a praça pública e fica pelada, né? Para a praça pública, elas vão nadar lá nos lagos lá da região lá da Baviera, na Alemanha e tal. E assim, isso é muito comum, né? O cara sai de casa, vai na praça para tomar um sol, ele tira a roupa toda, fica pelado, né?
toma banho de sol dele lá, aí ele troca, coloca a roupa dele para trabalhar, né? A ideia é pensar que o corpo ele não tem que ser escondido, né? E aí, assim, é criança, é adulto, é velha, é jovem, né? Tem lá aquelas saunas, né? Unissex, todo mundo pelado dentro da sauna, né? Na Alemanha. Tava até vendo uma reportagem disso lá na CNN, né? Na BBC News, né? E aí falando assim, ó, aqui nessas saunas aqui não tem estupro, né? Não tem estupro, não tem, não tem assédio, né? A menina falando, né, brasileira, né? Ela entrou na sauna lá com um monte de homem pelado, né? Ela pelada também e ok, né? Tipo assim, naturalizou-se, né? Isso é o Diógenes, né? De certa forma, ressonando, né? Aí. E o que então a ideia era, né? A ideia era encontrar então essa natureza humana genuína, né? Que não estava contaminada das convenções sociais, né? Contaminada da moralidade, contaminada do capricho, né? Da ideia de sucesso. Uma natureza que faz o homem viver conforme a natureza, né? Natureza mais ampla, né? Conforme os animais e tal. E assim ele encontrar a verdadeira felicidade. Né? Então, se o que te faz feliz, né? Vai contra as regras da sociedade, o problema não está em você, né? O problema está nas regras da sociedade. Essas regras... Oi. Pode continuar aí, desculpa. Não, pode falar. Então, o que ele está pensando aí realmente é mais à frente do tempo, assim. Por exemplo, vê se eu entendi. Por que a mãe ou o pai pode dar banho na criança que está pequena e quando adulto não pode dar? Já viu uma coisa imoral. É isso, né, que ele tá pensando? É isso. Então... Exato. E ele tá pensando bem aí mesmo, hein? Porque realmente, a sauna, por exemplo, eu posso entrar na sauna. Não é condenável nada disso. Não é imoral, até onde eu sei. O problema é eu, no momento assim, de cristão, né? Assim falando agora. É tentar sediar ou imaginar alguma coisa errada, imoral, não é isso? Então, como cristão sim, né? Mas pro Diógenes, assim, o que você imagina é da natureza humana. Isso não é nada errado. Animal, né? E assim, a ideia dele é a seguinte, né? Você colocou esse ponto aí, né? Por exemplo, você, pro Diógenes não deveria existir casamento, né? Porque casamento é uma convenção social, né? Então, como funcionaria as relações humanas nesse sentido? É assim, ó, você tem desejo sexual, né? Você tem desejo sexual. Você tem que, por natureza, contentar esse desejo, né? Descarregar esse desejo, né? Você encontra uma fêmea ou um macho, né? Qualquer coisa no caminho, né? E aí, assim, ó, eu tô com esse desejo, aí o outro, eu também tô, então bora, né? E não tem, assim, não tem uma escolha pela beleza, uma escolha pelo parceiro ideal, não tem nada disso, né? Porque é só uma animalidade, né? É só uma questão de corpo, né? De natureza, né? Tal qual os animais fariam, né? Então os homens também fariam, né? E aí ele acha, inclusive, que se isso acontecesse, você teria menos sexualidade, uma sociedade menos sexualizada, né? Porque ela seria mais normalizada, assim como os animais, né? Eles não copulam o tempo todo, né? Por quê? Porque tem ciclos, né? Os ciclos do cio, das fêmeas e tal, né? Assim também a humanidade também ela teria uma normalidade maior com relação a isso, né? Não seria tão, como que a gente fala isso, né? Libertina, né? Nesse caso. Mas é isso, né? Quer dizer assim, é uma sociedade que não é humana, né? Ela é meio animalesca mesmo. Né? Não é humano, né? E assim, você deve falar isso, mas os caras pegavam pesado com ele? Batia então, na sabe que não? Dele? Não? Então, batia pesado e falava assim... Coitado, esse cara não vai virar, é tipo isso ou não? Não, achavam que ele era um gênio. É mesmo? Eles achavam que ele era um gênio, assim, um cara, assim, acima da média, mas, assim, inclusive, né, todo mundo, cara, mulher, homens, ricos, pobres, todo mundo ia aonde o Diógenes estava para conversar com ele, tipo, pra ele ser, tipo, psicólogo, sabe, assim, né? Ô, Diógenes, tô com esse problema, esse aqui, e o Diógenes dava os conselhos, assim, para as pessoas, sabe? Ele era um coach, né? Legal isso aí,
Então, assim, ele era como se fosse uma espécie de um sacerdote ali da visão filosófica dele, né? Falava assim, olha, a minha filosofia, para mim, ela é tão verdadeira, que que não é só uma coisa que eu acredito, né? É uma coisa que eu vivo. E assim, é invejável isso, de certa forma, né? E eu acho que isso é o que atraía muitas pessoas para ele e para outros, né? Porque, assim, a filosofia, essa filosofia, ela tem um comprometimento de vida, né? Claro que viver como Diógenes, assim, o Diógenes falou assim, olha, eu não quero que ninguém viva como eu vivo, né? Mas se você quiser a felicidade de fato, esse aqui é o caminho. Se você não quiser... Porque ele sabia, né, que a premissa lá da época era a sabedoria, né? A busca da sabedoria, da justiça. E para ele era isso, né? Para Diógenes, a justiça não era o que ele queria, né? Nem a justiça, nem a sabedoria, nem a verdade. Ele queria a felicidade. Tá? O que é sabedoria para o Diógenes? Sabedoria para o Diógenes é viver conforme a natureza para ser feliz. Então ele criou outro argumento aí em cima da Isso, outra linha. Vamos dizer assim, ele não tem nada a ver com Aristóteles, nada a ver com Platão, nada a ver com Sócrates. Ele é uma outra coisa. Né? Uma outra coisa. Todos. Conhecia a teoria deles, né? Conhecia as histórias, mas achava que eles eram vítimas também do mesmo problema, né? Das convenções sociais. Entendi, beleza. Aí nós temos então o Diógenes, né? Ele aqui do lado, né? Com a sua lanterna, né? E as pessoas ali, né? Sempre acorrendo a ele. Vê que ele tem na mão dele, né? Um livro todo esmilinguido, né? Que é onde ele, em tese, né, escreveria né, os pensamentos dele, né, as ideias, né, que ele tinha. E aí tem uma coruja aqui embaixo, ó, que é o símbolo da filosofia, né? Então, dizer, ó, o Diógenes, ele é um filósofo, né? Ele é um filósofo. Ele tem lá uma produção filosófica muito, muito pequena, né? Mas tem. E ele tem essa prática aí de viver andando pelos lugares, né, com a sua lanterna. Essa aqui do lado, né, é uma estátua que existe mesmo lá na cidade de Sinop, lá na Grécia. E essa cidade, ela construiu essa estátua aqui em homenagem a ele. Olha, ele é tão importante, tão importante, que fizeram uma estátua, né? E aí tem uma escritura aqui em grego, né, no pé da estátua, dizendo assim, mais ou menos assim, né? Se Diógenes morreu, né? Se o corpo de Diógenes morreu, pelo menos, né? A sua forma ficará eternizada nessa estátua, né? Dizendo que ele é o expoente, né? A luz de Sinop, né? É o mais importante cidadão de Sinop. E aí ele é retratado com o cachorrinho aqui, né? Que parece muito com o nosso vira-lata caramelo aqui do Brasil, né? Então, você vê, né? A importância dele é muito grande, né? Para pro momento histórico dele, né? E essa estátua aí é mais nova ou da época? Não, ela é antiga da época dele mesmo. E o cachorrinho parece mesmo, igual você falou, igual o nosso caramelo. Parece o nosso caramelo, né? Ela tá sempre sendo, né? Restaurada, né? Por isso que ela é branquinha assim até hoje. Mas ela é isso, né? Quer dizer, ela é bem antiga, né? E é bem legal isso, né? A ideia, né? Mas lógico, né? Notamos novamente, né? O Diógenes, ele é um cara que, assim, a filosofia dele é muito inferior à filosofia do Aristóteles, à filosofia do Platão, do Sócrates, né? Mas, para o momento histórico dele, aquelas filosofias lá, elas ficaram tão complexas, né? E tão, assim, difíceis, né? Das pessoas quererem se dedicar àquilo, né? Que elas ficaram mais preocupadas em, eu só quero ser feliz, né? E aí surge, né, a filosofia do Diógenes para poder atender essa demanda aí. Bom, o cinismo, então, de certa forma, como a gente viu, né, é uma radicalização do comportamento humano, né? Uma maneira radical de viver, né? E o que ele pensava, então, do conhecimento, né? Aí você perguntou aquela hora, né, da busca da sabedoria, né? O conhecimento, né? Bom, o Diógenes vai falar, olha, matemática, física, astronomia, música, metafísica, tudo isso é conhecimento inútil, não presta para absolutamente nada, né? Só serve para você perturbar a sua mente com coisas que não te trarão nenhum benefício. Então você pode ver que ele tem um pensamento anti-racionalista.
Mas então, será que não tinha nenhum combate, não? Embate? Por causa disso aí? Porque tá totalmente contrário ao que a gente estudou até agora, né? Mas o problema é assim, ó, o cara ia debater com o Diógenes, já disse, não, debate não presta pra nada também, não. Ah, mas Você talvez quer... esses caras sejam respeitosos, né? Esses caras que procuram esse tipo de. Sim, sim. Assim, né? Você vê esse cara, né? Ele fedendo, né? É. Um trapo de roupa, né? Ali jogado ali, né? Aí você vai conversar com ele. Aí você pergunta alguma coisa, ele responde. Aí você começa a debater com ele, aí ele olha pra sua cara assim como se você fosse um idiota, vira pro lado assim e dorme. Tipo, ele caga pra você, sabe? Então, não tem muita discussão com ele. Porque ele fala assim, olha, por que discutir? Discutir serve pra quê? Pra poder um ficar mais famoso que o outro, né? Um ganhar, um ficar em cima, vamos dizer assim. Mas, cara, mas isso aí eu também não preciso disso, não. Você viu um animal, um cachorro brigando com outro? Os dois brigam, dá 2 minutos, os dois estão de boa já. Tipo assim, não, não fica com raiva, não fica assim guardando mágoa, porque tudo isso é coisa da sociedade, é convenção social. Não, foi nesse sentido aí que eu falei que o pessoal não ligava pra ele tanto. Foi do jeito que você explicou aí, que eu tava imaginando assim, o cara todo fedendo, entendeu? Dando do barril. Aí ele não Isso queria aí. discutir com ninguém. Aí eu só perguntei se o pessoal metia o pau nele, mas você falou que ele não tava nem aí, então é isso mesmo. Não, quem Mas não se você for gostava pegar dele, bem esse argumento que você usou aí, de 2 cachorros, até com criança, 2 crianças isso, brigando, daqui a pouco uma briga com o brinquedinho da outra e chora, mas depois de 5 minutos tá todo mundo rindo de novo. exato, né? Você não guarda mágoa, né? Ou seja, não tem essas convenções da mente, né? Da fama, né? Do capricho, né? Do desejo de sobressair, né? Isso mesmo, né? Então, assim, essa é a radicalização dele. Assim, olha, se você não abandonar esse tipo de postura, você vai viver infeliz. Por quê? Porque você pode ganhar a discussão de mim hoje, mas amanhã vai aparecer outro que vai ganhar de você, cara. E assim vai, né? Assim, vai ter. Você é bonito hoje, mas você vai envelhecer. Daqui a pouco vai vir outro mais bonito que você, né? Você é muito inteligente agora, mas daqui a pouco vai vir outro que vai ser mais bonito que você. E ele tem um ponto positivo que eu acho aí nessa filosofia dele, que é a ação, né? Ele não vai só por palavra e tal, ele faz, né? Isso. Ele tem atitude. Pelo que eu tô Exatamente. percebendo aí. Ou seja, né? Eu não estou falando só da boca para fora, né? Eu vivo aquilo que eu prego. Por mais que o que eu estou pregando não é uma coisa que você não concorde, né? Ele é honesto, né, nesse sentido, né? Ele é íntegro, né? Íntegro, né? Sincero. E aí, então, ele fala, bom, já que esses conhecimentos teóricos, né, tal, eles não prestam para nada, né? São inúteis, né? Ele vai substituir, né? Então, a mediação conceitual pelo comportamento. O que é mediação conceitual, né? Assim, quando eu vou falar sobre alguma coisa, eu crio um conceito, né? Livre-arbítrio, né? Predestinação, religião, sei lá, justiça, democracia. Assim, cara, isso tudo é bobagem. O que importa é comportamento. Ou seja, você entender com a sua cabeça, né, o que é, sei lá, né, o que é a liberdade, é muito pouco importante. O mais importante é você se comportar de maneira livre. E aí sim você vai, de fato, entender o que é liberdade. Né? Não adianta você ficar pensando no que é o amor. Ame, ame. E aí você vai descobrir o que é o amor. Né? Não adianta você ficar pensando. Oi, pode falar. Não, vai acabar aqui em 4 minutos. Já quer desfazer? Vamos desfazer e aí eu já retorno. Vou dar pausa aqui. Ele substitui, então, né, a teoria pelo comportamento. Você, olha, não importa, matemática, para que serve matemática, cara? Se você não vive, né, a realidade, né? Por que serve a física, a astronomia, se você não vive, assim, o dia a dia, né? Se você não experimenta, né, aquilo que há na vida para se experimentar. Então, para ele, o comportamento é o que importa, né? É a ação, né? Não é o conceito. Não quer dizer que ele não crie conceitos, né? Não quer dizer que ele não tenha razão, né? Mas a razão dele serve ao comportamento. Não é o contrário, né? Lembra lá que o Aristóteles, quando ele foi discutir a ética, né, ele falou assim, ó, existem duas éticas, né? Duas virtudes, né? A virtude ética e a virtude dianética, né?
A virtude ética é aquela do hábito, do comportamento da vida cotidiana. E a dianética é aquela mental, né, mais elevada, né, a busca do bem. Aí eu falo assim, olha, para que você criar toda essa teoria sobre a ética, mentalmente falando, se você não vai viver de acordo com isso? E se você vive de acordo com isso, para que criar essa teoria? Então, a teoria para ele, ela só é interessante quando ele precisa dela para se comportar melhor. Se ele não precisa dela, porque se ele já está se comportando de maneira correta, ele não precisa teorizar sobre isso. Ele não precisa explicar, teoricamente, por que esse comportamento é melhor. Mas, e aí tem algumas coisas também que são outras coisas mais interessantes. Né? Então, outra historinha dele, né? Ele é o cara que vai dizer assim, olha, eu não preciso, né, de nenhum bem para viver, né? Eu preciso, assim, o que eu preciso ter, né, de objetos, né, são as coisas mais básicas possíveis. Eu vou ter uma roupa para me proteger do frio, só uma roupa, né? Uma manta, assim, né? Uma manta. Eu vou ter não vou ter nenhum apetrecho de cozinha, porque eu vou comer fruta, vou comer pão, né? Eu vou beber água, tal. Então não preciso ter nenhum desses apetrechos, tal. Não vou ter uma casa, porque eu vou morar no barril aqui, né? Na praça pública. Então ele não quer ter nada disso, né? Porque para ele qualquer coisa que ele tenha, eu vou ter aqui, né, um anel, vou ter aqui uma corrente, para ele tudo isso é caminho de infelicidade, né? Você vai ter uma coisa que tem medo de perder, né? Então, assim, ele quer viver sem nada, né? E aí tinha o hábito, lá em Atenas, tinha umas fontes, né? Assim, onde você bebia água, né? Como se fosse uma espécie de um bebedouro, assim, né? Uma fonte, né? E aí era hábito dos gregos que para beber água, né? Você pegava como se fosse uma cuia, né? Aquelas conchas, né? De pegar feijão, né? Mais ou menos aquilo. Você pegava aquilo lá, né? Colocava lá na água, né? E bebia. Era como se fosse um copo com uma haste, assim, né? E o Diógenes tinha um desse negócio para fazer beber, né? E aí um dia ele tá lá e viu, né, uma criança indo beber água. E ela pegou a água com a mão, assim, ó, né? Pegou a água assim e levou na boca, né? E aí naquele momento ele olhou para aquela criança e falou: cara, como eu era infeliz até agora. Eu tinha esse negócio aqui, né? Esse copo aqui, e usava ele sem nenhuma necessidade de usar, porque eu poderia beber água igual aquela criança bebeu. Aquela criança me ensinou a filosofia da felicidade, que é me desprender de mais esse elemento desnecessário para a vida, que ele joga fora o copo dele, né, e passa a beber água só com a mão. Ele vai aprender, ou seja, o que é isso, né? É o comportamento mediando, né, mediando a razão dele. Não é a razão, eu posso beber água com a mão. Não, ele vê o comportamento que é melhor, e aí então ele passa a se comportar daquela forma, né? O comportamento media a ação. E o que é o cinismo, então, né? O cinismo, então, né, é uma postura anticultural, nesse sentido, né? Ou seja, ele é contra as construções que cada sociedade cria para dizer o que é certo e o que é errado, né? Ele é contra a ideia de que tem roupa para mulher, roupa para homem. Ele falou assim, não, roupa tinha que ser somente um adereço de proteção, não tem que ser um adereço de distinção sexual, né? De gênero, né? Então ele vai ser música, toda a construção cultural para ele é um caminho de infelicidade. Essas coisas que dão identidade para as pessoas, né? Lembra, ele é um homem do cosmopolitismo, né? Na cidade dele tem gente de todos os lugares do mundo conhecido agora caminhando, né? E ele vai enxergando essas pessoas e fala assim, olha, o grego, ele é feliz tendo essas coisas, mas aquele cara ali que veio lá do Oriente, ele é feliz tendo outras coisas. E aquele cara que veio da África é feliz tendo outras coisas. E as coisas, às vezes, são contrárias umas às outras. Então, na verdade, a felicidade não está em ter nada disso, né? Talvez ele não tenha nada, né? Não tendo nada, você seja mais feliz, né? É o que nós chamaríamos hoje de minimalismo. E aí, então, tem essa questão aqui da animalidade, né? O Teofrasto, né? Ele é um historiador da época, né? E ele narra, né, uma anedota do Diógenes, né?
Ele fala assim: o Diógenes viu uma vez um rato correr daqui para lá, sem objetivo. Não buscava lugar para dormir, nem tinha medo das trevas, nem desejava algo daquilo que comumente se considera desejável. E assim cogitou um remédio para as suas dificuldades. Logo, é um animal que dita ao cínico o modo de viver. Um viver sem meta, sem as metas que a sociedade propõe como necessárias, sem necessidade de casa, nem de moradia fixa, sem o conforto das comodidades oferecidas pelo progresso. Então, novamente, o comportamento do rato proporcionou uma reflexão filosófica racional que se transforma em um comportamento de imitação. Viver como um rato ou viver como um cachorro. Está dando. Viver como um rato, ou viver como um cachorro, ou viver como um pássaro, viver como um animal que não tem a intenção, né, de possuir nada, seria o modo de viver do cínico, né? Então aí um apego, né, a essa questão da natureza, né, da animalidade, né? Diógenes foi o primeiro a dobrar o manto por necessidade também de dormir dentro dele, né? O que é dobrar o manto, né? Então, o manto, né, a roupa que você usava na época era uma marca da sua posição social, né? As pessoas mais ricas tinham mantos mais brancos e mais com mais detalhes, né? Com uma costura melhor, né? As pessoas mais pobres, elas não tinham manto, né? Quanto mais pobre você era escravo, você não tinha manto, né? Então, o manto você tem aquela roupa grega, né? E o manto você coloca por cima, né? É uma espécie de distinção social. O Diógenes usava o manto dele, né? Para dormir, ou seja, como se fosse um saco de dormir, né? Ele pegava, é como se ele pegasse, né, um terno da Hugo Boss, né? Um terno Armani e usasse o terno Armani de pijama, né? Tipo assim, isso aqui serve para eu poder ficar quentinho só, né? Levava um bornal no qual recolhia comidas. Servia-se indiferentemente de qualquer lugar para todos os usos, para fazer refeições, para dormir ou para conversar, né? Então, Diógenes, ele entrava dentro da igreja, eu vou comer aqui. Sentava no chão, pegava o que ele tinha de pão, né, de carne, isso aí, começava a comer, né? E aí o padre tá lá pregando lá, o cara tá comendo aqui, né? Mastigando aqui. E aí dá vontade, ele vira pro lado e começa a conversar. E o padre tá lá pregando, né? Então ele fazia isso, tá lá no banheiro, né? Na Grécia tinha banheiro público, né? Ele tava no banheiro, o cara tava lá cagando, ele pegava, começava a comer na frente do cara e, então, mas e aí, me diz o que você tá pensando da vida e tal. E assim, né? Não tinha nenhum lugar, né? Que ele considerava ser o lugar certo para as coisas certas, né? Você faz qualquer coisa em qualquer lugar. E costumava dizer que também os atenienses haviam providenciado para ele um lugar onde pudesse morar. Indicava o pórtico de Zeus e a sala das procissões, né? Então, é uma ironia, né? Falou assim, já que o Diógenes não tem lugar nenhum para morar, vamos deixar ele morando lá no trono de Deus, né? Lugar mais sagrado lá da cidade. Uma vez ordenou alguém... Pode falar. Ozaki, nessa condição, o Diógenes acreditava em deuses? Como é que era? Num deus maior? Não acreditava em nada? Só na felicidade? Não. Ele acreditava que a crença em qualquer deus era outra convenção social, né? Que os deuses, eles, se existissem ou não, eles não... um animal não se importa com Deus, né? Se o animal não se importa com Deus, também não deveria me importar. Então não tinha. Beleza. Não quer dizer com isso que Diógenes ele não cria em nenhum deus, mas é que ele não transformava essa fé, né, essa crença, em algo importante para a vida. Ele é como se fosse assim, tá, vá lá, né? Os deuses existem, mas né? Tipo, não muda nada para mim, né? Não viverei de maneira alguma diferente daquela que o animal viveria. E se Deus ele é real para Diógenes, né? Ele deve ter criado os homens justamente para viver conforme os animais,
né? Então, ao viver conforme os animais, ele está dizendo, olha, eu estou vivendo exatamente conforme os deuses gostariam que eu vivesse, né? Se essa discussão ela existisse, né, na boca do Diógenes, né? É mais ou menos assim que um cínico pensaria, né? Uma vez ordenou que alguém que lhe providenciasse uma casinha, né? E como este demorava, o Diógenes escolheu como habitação um barril que estava na rua, como ele próprio atesta, né? Então, essa aqui é muita ironia do Diógenes, né? Ah, vai lá, arruma uma casinha para mim. Não, mas o cara demorou tanto que eu comecei a morar nesse barril aqui, né? Era mais assim, são ironias, né? Não é assim, a preocupação dele, meu Deus, meu cara tá demorando, eu não tenho onde morar. Não, Diógenes, por que você mora nesse barril aí? Porque eu pedi pra alguém fazer uma casa pra mim, o cara demorou demais, e aí eu vi que aqui tá bom, fiquei por aqui mesmo, né? Então, é nesse sentido, né? Mais irônico. E aí nós temos aqui, né, aquela imagem, né, famosíssima também, e esse aí é o barril que ele mora, né? Não é um barril do Chaves, né? Viu que é uma espécie de uma cerâmica, né? De um teco grande assim que eles usavam para fazer vinho, né? Isso aqui, né? Você colocava ele em pé, né? Colocava as uvas dentro dele e aí você ficava macerando pisando dele, né? E aí fazia lá o vinho, né? Nesse treco aí, ele fermentava e tal. E aí quando ele ia ficando velho, né? Ele era abandonado, né? Nas ruas. Aí viraram ele desse jeito aí e ele morava aí dentro, né? Aí a túnica dele, né, tal, os cachorros sempre presentes, né? E aí na praça pública, né? E ele, aqui o bornal dele, né, que é onde ele levava as comidas, então aquela trouxinha, né, onde ele levava as comidas que davam para ele, e a lanterna dele, que não é que ele tinha, né, a lanterna, né, mas aquele que é assim bonitona desse jeito aqui não, né? Era um foguinho, né, que ele usava para poder fazer lá a caminhada filosófica dele, né? A procura do homem. Qual é a treta dele com o Alexandre? Não entendi? A treta dele com o Alexandre? A gente não chegou lá ainda. A gente já vai chegar lá. Bom, liberdade da palavra, da vida, exercício e fadiga, né? Então, continuando no modo de viver, né? Então, esse modo de viver, né, para Diógenes, coincidiria com a ideia de liberdade, né? Então, qual que é o valor máximo da filosofia cínica? A liberdade, né? A liberdade. É o que eu olhar para o meu cachorro e falava, o meu cachorro ele tem a liberdade de viver conforme ele quer viver, né? Quanto mais se elimina as necessidades supérfluas, mais se é livre. E isso aqui é vivido hoje, mas de uma forma diferente, né? Se você abre o YouTube, né? Se você abre o YouTube lá e digita viver minimalismo, você vai ver exatamente isso, né? Gente que, por exemplo, tem casa, né? E aí, mas eu não preciso de um sofá, mas eu não preciso de uma mesa, mas eu não preciso de muitas roupas, né? Eu não preciso de livros, né? Então você vê a casa do cara não tem nada, né? Ele é vazia, né? Só tem lá uma cama, né? Um colchão no chão só. E ele faz isso não porque ele não tem condição de ter, mas porque ele escolheu não ter nada disso, né? É uma vida minimalista por intenção, né? Então recorrendo aqui, né? A filosofia do Diógenes. Mas além dessa liberdade, né? Das posses, né? Você também tem a liberdade da palavra, né? Que o grego chamava de parresia, né? O que é a parresia? Parresia é você poder falar sempre aquilo que você quer dizer, sem se preocupar se vai magoar, se vai chatear, sem se preocupar se vai ser indiscreto, vamos dizer assim, né? Então, se pergunta, você responde, e responde exatamente como você gostaria de responder, ou seja, sempre com verdade, né? Sem mentir, né? Pergunta, tá bonito isso? Tá horrível. Mas o que você acha de tal pessoa? Eu acho que ela é uma despudurada, libertina e safada, né? Ou seja, às vezes você pensa isso das pessoas, né? Mas você não fala, né? Isso para Diógenes é uma outra convenção social. Não é liberdade. A liberdade, de fato, é você falar o que você quiser falar. Se você pensar, né, de certa forma, o salmista bíblico, né, ele mais ou menos faz isso, né? É parresia, né?
Ele fala aquilo que ele tem interesse, em desejo de falar. E às vezes o que ele fala é algo vergonhoso, mas ele fala mesmo assim, né? É o que nós chamaríamos de confissão, né? Mas aqui não é no sentido da confissão, é no sentido da liberdade mesmo, né? Liberdade de fala, né? E aí, talvez a gente pode usar o Diógenes para pensar, por exemplo, a vida religiosa, né? E pensar assim, quando a gente fala com Deus, quando a gente vai orar, né? Como é que a gente ora, né? As pessoas geralmente aprendem a orar com aquele jeito impoludo, né? Ó Deus soberano, magnífico Senhor do céu, da terra e do mar, tu que és o grande Senhor, estás aqui agora a me ouvir. Coisa assim, absolutamente falsa, né? Teatral, né? Por que não? Você, na oração, né? Oração particular, né? Você não dizer exatamente aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Né? E mesmo que o que você mesmo que o que você fale ofenda a Deus de alguma forma, né? Isso seria a parresia, né? Seria você falar de forma tão livre que você não se importa, né? Com as consequências da sua fala. Você só se importa em falar o que você quer falar. E a outra que é a liberdade de ação, né? Que é a anaideia, né? Que é você agir exatamente como você quer agir, sem nenhuma preocupação com o julgamento alheio, né? Há uma questão aqui, né? Que é importante, né? A questão é que, de certa forma, né? A minha liberdade começa quando a minha liberdade termina quando a liberdade do outro começa, né? Então, é claro que tem coisas que eu não vou poder fazer porque eu estarei invadindo, né, a liberdade do outro, vamos dizer assim. E nisso o Diógenes, ele pensa nisso, né? E ele fala, não, qual é o limite da minha liberdade? O limite da minha liberdade é aquilo que eu faço para mim mesmo, né? Quando eu faço algo para outra pessoa, aí eu tenho, então, duas liberdades que devem ser respeitadas, né? Mas, assim, se é o meu corpo, se é a minha palavra, se é a minha voz, se é o meu comportamento, eu vou fazer o que eu quiser dele. Ah, mas aí, Diógenes, você vai ficar pelado na frente dos outros? Ué, é meu corpo, né? Se você não quer ver, você que fecha os olhos, né? Você que vira o rosto, né? Porque eu não vou deixar de fazer as coisas por causa de você, mas também não vou lá arrancar as suas roupas para você viver como eu, né? Porque isso seria não respeitar a sua liberdade de ação, a sua na ideia, e não vou também me chatear com nada que você falar, né? O Fred já perguntou isso antes, né? Não vou me chatear com nada que você falar, porque você vai falar parresia, né? Você vai falar aquilo que você quer falar e você vai ouvir aquilo que eu quero dizer, né? Então, a ideia é todo mundo ali para falar, né? E para agir da maneira como quer, contanto que essas ações e palavras, né? Elas palavras não, né? Mas contanto que as ações, elas não limitem a atividade do outro, né? E aí, ele elabora esse método, né? Qual que é o método? O método é: todo filósofo deve praticar exercícios físicos não para melhorar a aparência, mas para temperar o físico, né? Ele fala assim, olha, você ficar absolutamente sedentário não é caminho para a felicidade. Mas você ficar atlético também não é. O atlético, ele gasta a vida dele, o tempo dele, procurando a beleza externa, que vai desaparecer. O sedentário, ele passa a vida dele não cuidando do corpo e impedindo que, então, o corpo busque fazer o que ele quer. Então, como todo animal, né, ele vai falar, olha, é bom você andar, você correr, você brincar, você pular, e por vezes você vai ver o Diógenes fazendo essas coisas todas, né? Ele brincando com os cachorros dele, né? É o exercício que tempera o físico, para que ele não fique nem obsoleto, né? E nem, mas também que não fique muito preocupado com a performance, né? Ao mesmo tempo, esse exercício físico, ele gera fadiga, cansaço, né? E o cansaço é bom. Por quê? Porque ele faz você dormir melhor, porque ele faz você ficar pensando menos, né?
O cansaço tempera o espírito, né? Ou seja, ele não faz com que a sua mente não fique toda hora planejando coisas inapropriadas, né? Ou pensando em matemáticas, físicas, astronomias e tal. Você pega, por exemplo, né, o pessoal que está preso, né, no sistema carcerário, muitos deles fazem exercício o tempo todo, né, para tirar a energia, né, da mente, né, para fora, né, de alguma forma. Isso aí é método, né, é um método de busca da liberdade, né, e da virtude que ele acha que é essa. A virtude é de tempero, né? E assim habituar o homem ao domínio dos prazeres e até desprezá-los. Interessante isso também, né? Porque se você busca prazer, isso também é equivocado para o Diógenes, né? Porque você vira escravo do prazer. E o escravo do prazer não é livre. Portanto, o ideal seria que o prazer seja para você algo que não tem nenhum tipo de valor, né? Eu não tenho que ter prazer em comer. Eu tenho que comer apenas. Eu não tenho que ter prazer em ouvir, sei lá, em me aquecer, né? De maneira apropriada, né? Prazer sei lá, ter uma boa conversa, né? Prazer, não tem que ter esses prazeres. Porque esses prazeres atraem consigo infelicidades. Quando? Quando eles não são satisfeitos. Então, se eu não tenho prazer nenhum, logo eu não tenho nada que me insatisfaça. Portanto, eu não vou ser infeliz em momento algum, né? Se todos os meus prazeres são tão simples ao ponto de eu poder satisfazê-los com muita facilidade, logo eu não tenho, né? Eu não tenho infelicidade nenhuma. Zac, eu acho que você deve ter falado aí, mas só porque eu não peguei. O que era cínico? O que é o cínico, né? Que hoje a gente tem uma definição de cínico, né? Mas o que era cínico aí na época aí do Diógenes? Então, hoje o cínico é aquela pessoa que ela é falsa, né? O falso, né? Na época do Diógenes, o cínico é alguém que vive sem se preocupar com as regras sociais. Deu para entender? O cínico é alguém que vive sem se preocupar com o quê? Com as regras e convenções sociais. Ah, beleza. Então, ele vive de acordo como se ele fosse um bicho, como se ele fosse um cachorro, né? Cínico vem da palavra grega kinis, que significa cão, né? Cachorro, né? Tem a ver lá com o lugar onde o Antisthenes, né, que foi o primeiro cínico, criou a sua escola, e tem a ver com o tipo de vida que o Diógenes levava, né? Que era a vida ali junto com os cachorros, né? Então, o cínico é aquele que não vive de acordo com a regra de ninguém, né? Com a cultura de ninguém. Ele vive segundo o próprio desejo, né? Ô, Zac, você falou aquela hora sobre a moral. O cara é amoral. Não existe moral pra ele. Pra resumir, né? Pra entender mais fácil. É isso mesmo, né? Ele é amoral, né? O Nietzsche depois vai pegar esse termo e vai reutilizar, mas é exatamente isso. Um animal, um cachorro, ele tem moralidade? O cachorro não pensa assim, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, né? O cachorro, ele só age, né? Ele sabe o que é certo e o que é errado quando você bate nele, mas ele não sabe por que é certo e o que é errado, né? Ele não sabe por que é errado subir na cama. Ele só sabe que quando ele sobe na cama, ele apanha. Logo, ele para de subir porque ele é impedido, né? Eu tinha um cachorro lá em casa que era assim, né? Meu pai e minha mãe, eles impediam o cachorro de subir na cama, né? Aí, quando meus pais saíam, o cachorro ia lá na cama e ficava se roçando, né? Ele pulava na cama assim e ficava bagunçando a cama toda. Quando o portão de casa abria, o cachorro saía da cama e ficava escondido. Ou seja, né? Ele sabia que ele ia apanhar porque ele fez algo que ele não devia ter feito. Mas ele não sabe por que ele vai apanhar. E nem sabe por que ele não deveria fazer. Tanto que ele faz, né? Todo momento, né? Então é exatamente isso. Se você tem uma moral, você tem uma razão pela qual aquilo é errado e aquilo é certo. No caso de Diógenes, ele falou assim, não existe moral. O que existe é regra social para controlar você. O homem cínico é aquele cara que não tem nenhuma regra dessas, que ele não liga para nenhuma regra dessas, que ele vive conforme a sua vontade, né? O seu desejo, mas um desejo que não deseja nada além do básico, né? Do mais básico possível. Então não vamos pensar nele como um cara assim, que é um safado, sem vergonha, traído. Não, não é nada disso, né? Ele é um cara assim que simplesmente não deseja nada demais, né? Ele é incorruptível. Por quê? Porque qualquer coisa que você ofereça para ele, ele fala, não quero, eu não preciso disso, né? Então não tem como você corromper um cara desse, né? Bom, o Diógenes, então, ele tem um desprezo, né, do prazer,
porque ele acha que o prazer debilita o físico e o espírito, né? E por isso coloca em perigo a liberdade, né? Então, se você busca o prazer, você pode não alcançar. Se você não alcançar o prazer que você busca, logo você fica triste. A tristeza traz depressão, traz imobilização, que não te permite ter liberdade. Matrimônio, nem pensar, né? Não deveria existir matrimônio, porque é uma regra social. Esse negócio de um homem e uma mulher viverem para sempre juntos é um absurdo para ele, né? Mas a convivência entre homens e mulheres, de forma concorde, deveria existir, né? Ou seja, a convivência aqui é no sentido de quê? De você poder ter relações sexuais sem nenhum tipo de norma, de regra, né? Só pelo desejo, da vontade daquele momento ali que passa, né? Sem nenhum tipo de escolha também, né? Se é bonito, se é feio, se é legal, se é não. Simplesmente é o corpo pedindo, né? A cidade para ele não deveria existir, porque tudo na cidade, né, é feito para controle do cidadão, e aí isso é uma prática, né, de todo cínico, né? O cínico fala assim, não, nós somos cidadãos do mundo, como todo animal, né? O animal não vive numa cidade, né? O animal vive no planeta, né? Assim como nós também não temos que ter cidade nenhuma. E ele vai defender categoricamente esse novo conceito aqui, que é o conceito de autarquia. O que é a autarquia? A autarquia é a ideia de que todo homem basta-se a si mesmo. Eu não dependo e não preciso de ninguém para dizer para mim o que devo fazer, o que não devo fazer e como devo viver. A autarquia é eu tomo conta de mim mesmo. Eu faço as minhas próprias escolhas, né? Eu sou dono de mim mesmo. E junto com a autarquia, ele propõe a apatia e a indiferença, que eram por onde você começa a autarquia, né? Eu quero chegar no momento onde eu não dependo de ninguém. Qual que é o primeiro passo? É não me importar com nada. Apatia, né? Não me importar com o que ninguém fala. Ah, as pessoas me xingaram. Ah, bom. E, né? Ah, mas o fulano de tal fez tal coisa para mim. Eu não ligo. Ah, fulano de tal foi lá e roubou sua lanterna. Tá bom, deixa ele ficar com a lanterna. Ele não se importa com nada, né? Ah, fulano de tal veio aqui e te deu um chute. Tá bom, ok, tudo bem. Então a ideia é essa. A ideia é não ter nenhum patos, né? Nenhuma paixão, né? Nenhum desejo de nada, né? Aí então você busca isso para poder se dominar plenamente, né? Seria algo como o que nós chamaríamos de um extremo domínio próprio, né? E aí nós temos o que o Lennon falou, que é o caso do Alexandre, né? Que expressa bem isso, né? Então conta lá o Teofrasto, né? Certa vez, quando Diógenes tomava sol, aproximou-se o grande Alexandre, o homem mais poderoso da terra, que lhe disse: pede-me o que quiseres. Ao que Diógenes respondeu: devolve-te do meu sol. Diógenes não sabia o que fazer com o enorme poder de Alexandre. Bastava-lhe, para estar contente, o sol, que é a coisa mais natural, à disposição de todos. Ou melhor, bastava-lhe a profunda convicção da inutilidade de tal poder, já que a felicidade vem de dentro e não de fora do homem, né? Então, o caso, né, do Alexandre aqui, né? Que faz sombra nele. Pode falar. É mito ou verdade isso aí? É verdade, é verdade. Até onde a gente sabe, né? E aí, o Alexandre, ele andava com essa galera atrás dele ali, né? Com soldados, né? Com generais e tal, né? E aí, quando o Alexandre encontra o Diógenes, ó, o Diógenes tá quase pelado ali, né? Quando o Alexandre encontra o Diógenes fala isso pro Alexandre, né? O pessoal fica puto com o Diógenes, né? E queriam matar o Diógenes, né? Como que você fala isso, né? Do imperador, né? Aí o Alexandre fala: olha, calem-se todos, né? Porque eu digo uma coisa a vocês. Se eu não fosse Alexandre, o único homem que eu gostaria de ser na vida é Diógenes. Levantou a moral do cara, né? Dizendo, né? O Alexandre foi educado pelo Aristóteles, né? Então, assim, ele entende a profundidade da fala do Diógenes, né? Ele está falando: todo o seu poder não vai te levar a lugar nenhum, a não ser a uma extrema infelicidade. Bom, o cara morreu com 33 anos, como imperador de um império gigantesco, tendo toda a sua família destruída depois da sua morte, né? Ou seja, é uma coisa extremamente trágica. Talvez se o Alexandre tivesse abandonado tudo, né?
e vivido como Diógenes, ele teria morrido de velhice e feliz, né? Então essa é a ideia. A ideia é, como eu disse para vocês, o Diógenes é um cara incorruptível, né? Por quê? Porque ele não tem apego a absolutamente nada. E aí o cínico, né? Cínico, Diógenes aceitava, né, o termo cão, né, que é como chamavam jocosamente o Diógenes, né? E ele dizia, né, frase dele: faço festa aos que me dão alguma coisa, lato contra os que nada me dão, e mordo os celerados, né? Ou seja, não é que ele fazia isso, também é ironia, né? Ele falava, olha, se vocês falam que eu sou um cão e com isso vocês estão querendo me ofender, eu, muito pelo contrário, acho que isso é um elogio. Porque todo cachorro, ele é muito feliz, né? Porque ele agradece, né? Quem dá comida para ele fica aí correndo atrás dos outros latindo, né? O que ele fazia com a lanterna, né? Cadê o homem, né? Cadê o homem, né? Cadê o homem? E quando o cara tá muito assim apressado, né? Ele vai lá e dá umas mordidas, né? Ou seja, ele dá umas chapoletadas, né? Como essa que ele deu no Alexandre, né? Tudo que eu quero é que você saia da frente do meu sol, né? E aí, aqui tem a frase, né, que estava lá naquela estátua que eu falei para vocês lá no começo, né? Até o bronze cede ao tempo e envelhece, mas tua glória, Diógenes, permanecerá intacta eternamente, porque só tu ensinaste aos mortais a doutrina de que a vida basta-se a si mesma e mostraste o caminho mais fácil para viver, né? Essa frase aqui está lá na estátua lá do Diógenes que o Fred vai visitar quando for para a Grécia na próxima viagem dele para a Europa. E com isso a gente termina os cínicos. Algum comentário?